É uma grande alegria receber todos vocês e particularmente os formandos da 19ª turma de odontologia da Uninorte. A vitória é grande. No decorrer desta semana, andando de carro nas ruas da nossa cidade, eu vi muitas pessoas absolutamente carentes, como a nossa cidade está cheia delas, inclusive alguns vindo de longe, pelo menos de 2 países amados, Haiti e Venezuela, e eu pensava nos privilégios que eu tenho na minha vida, por não estar em carência assim tão profunda, para poder me envolver na obra de Deus no mundo. E agora, nesta festa, nesta celebração, onde nós experimentamos naturalmente um pouco de uma grande alegria, mas uma alegria às vezes nervosa, não é? É assim, é natural. Eu já passei por isso algumas vezes na minha vida, nas minhas áreas de interesse e agora a área de serviço. Eu sei exatamente como é. E tudo isso, esta alegria, mesmo uma alegria às vezes nervosa, que eu estou te chamando por ter tido esta experiência, faz lembrar a afirmação de um grande autor do passado chamado Cameron. Ele dizia assim: um coração agradecido é aquele que está em festa contínua. E o meu desejo para vocês é que, de fato, a festa de vocês continue. Porque se é maravilhoso nos prepararmos para, naquela área que nós entendemos, se temos, de fato, já celebrado o nosso relacionamento com Deus, nós temos o bom entendimento de que é Deus quem nos impele em alguma direção na nossa vida. É lamentável que, às vezes, nós nos esqueçamos disso. Mas é sempre melhor quando, por causa desta verdade de que Deus tem interesse na nossa vida e tem interesse em que o sirvamos enquanto servimos a nossa sociedade, nós inclusive devemos pedir a Deus que nos oriente, e Ele faz isso. E eu quero até dar uma palavra pastoral e amiga para aqueles de vocês que de fato não têm nutrido a sua experiência espiritual. Eu não me refiro a esta espiritualidade contemporânea que é interpretada como o seguinte: espiritualidade, dizem alguns erroneamente, que é só o desenvolvimento da nossa personalidade para o nosso bem-estar. De fato, esta afirmação sobre espiritualidade não é a espiritualidade bíblica. Não faz muito tempo eu fui convidado para uma reunião, inclusive muito grande, onde queriam que eu falasse a respeito da espiritualidade contemporânea. E naquele momento eu resolvi que eu não iria, porque eu tinha absoluta convicção, como continuo tendo, de que o que eles esperavam é que eu chegasse lá e exaltasse a personalidade humana, que é preciosíssima, não é? Não. Se fosse lá, e eu não fui, eu falaria da verdadeira espiritualidade que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E quando nós pensamos nesta verdadeira espiritualidade, só há um caminho. É nós aceitarmos a revelação da palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, do Velho ao Novo Testamento, que nos ensina que Deus é por nós, sempre foi por nós. Ele não apenas nos criou, e quanta criatividade, né? Nenhum de nós é exatamente igual ao outro, não importa se somos gêmeos univitelinos, vocês bem sabem disso, mas Ele nos criou, Ele nos sustenta, Ele quer o nosso progresso, porque Ele tem todo o interesse em abençoar o mundo todo. E nós podemos ser parte deste grande serviço. Como é maravilhoso estarmos aqui pensando nestas realidades, até porque aqueles de nós que não temos desenvolvido o nosso relacionamento com Deus, podemos aqui ouvir alguma coisa, ouvir mais uma vez, a respeito de como celebrar esta nossa união com Deus, esta nossa comunhão, é comunhão pessoal e intransferível com Deus. E eu posso logo adiantar para alguns que estão agora iniciando neste caminho, ou alguns aqui que obviamente já tenham celebrado esta união com Deus por meio de Jesus Cristo há algum tempo, e que já estejam celebrando de maneira até maior, porque sabem que Deus tem estado em todo este processo. Foi feita a afirmação de que nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão, e é verdade.
E é por isso que nós cristãos, não importa o nome da nossa denominação, do nosso grupo religioso, porque só há o Cristo, ele não é propriedade de nenhuma igreja, não é verdade? Devemos lembrar isto, porque nós somos muitos os servos de Jesus Cristo neste mundo. Nós devemos fazer como muitos cristãos ao longo do tempo, que quando não há palavras, recorrem às expressões da Bíblia Sagrada que nos instruem e respondem por nós e falam por nós. Um destes é o salmista que escreveu o Salmo 34. Ele, a certa altura da sua mensagem, disse assim: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu grande nome. E é o que vocês formandos fizeram hoje à noite. A alegria é de cada um, mas vocês, como o salmista disse, né, e juntos exaltemos, é muito melhor nós nos juntarmos nisso, porque nós somos fortalecidos. Fortalecidos porque quando nós agradecemos a Deus, nós fazemos o que nos é próprio, como seres humanos, porque todos nós somos, quer admitamos ou não, alguns que não admitem isso no mundo, e são muito orgulhosos da sua própria posição e da sua própria força. Mas nós somos diferentes, nós dependemos de Deus. Quando a formanda contava o seu testemunho, todos nós naturalmente sentimos no próprio coração, a nosso próprio modo, porque as dificuldades são diferentes, esta verdade de que Deus nos sustenta. Ele não nos dá apenas ideais, mas Ele nos ajuda para que sejamos vitoriosos na busca do cumprimento destes ideais. E, por certo, todos vocês formandos, sentido genérico, todos os homens e mulheres aqui formandos, todos vocês sabem que é absolutamente necessário reconhecermos a dependência de Deus e continuar buscando o Senhor na nossa vida. Não há nenhuma dúvida que a vida profissional exige de nós muita intensidade. A vida, quero logo lembrar, não é só vida profissional, tem vida familiar, tem vida pessoal, tem lazer, tem momentos na igreja, e será uma grande bênção termos estes momentos. Mas o fato é que na nossa vida profissional nós precisamos entender que, para sermos bem-sucedidos, nós temos de colocar sempre a formatura, e já profetizando para a vida de alguns de vocês, as formaturas, porque qualquer profissional que se preza continuará estudando, às vezes de modo formal, mas também de maneira informal. No decorrer da semana, o meu filho, que é neurocirurgião, esteve falando a respeito disso. Pela misericórdia de Deus também, e pela misericórdia pela família deste rapaz, né? Porque naturalmente que quem forma um filho tem de trabalhar por ele, assim deve ser, porque é responsabilidade paterna e materna fazer isso. Mas, amados, é preciso muita luta, mas esta luta traz vitórias maravilhosas, mas as lutas são constantes e as vitórias são constantes. A profecia é que vocês continuarão estudando para, de fato, abençoarem a sociedade. E como profissionais da saúde abençoam. Eu tomo tempo para agradecer a Deus pela profissão de vocês, me lembrando de um dia, era uma madrugada, quando eu tive um problema dental gravíssimo, e eu fiquei com uma dor que eu nunca tive na minha vida igual. Eu saí como um louco procurando alguém naquela hora da madrugada e encontrei um profissional da área de vocês, que quando eu telefonei, nunca tendo conhecido a pessoa, mas contando a minha aflição, ele disse: eu sei o que o senhor está passando, vá ao meu consultório agora. E eu não sei, a dor era tão grande que eu não sei como cheguei lá, mas cheguei. E eu lembro que quando ele finalmente tocou com as suas mãos abençoadas e o conhecimento que tinha de odontologia, eu senti um alívio imediato. É aquela situação assim de a dor sair no momento, com o toque do profissional. Graças a Deus pela sua profissão e graças a Deus por sua vida. Mas a minha palavra para vocês, eu quero que se estenda um pouco a respeito de um salmo, um outro salmo, além do 34. No 34 é que a nossa alegria por uma vitória assim, nós queremos que outros estejam conosco nesta alegria. E os formandos aqui estão juntos. Eu creio que um número muito significativo da turma de vocês realmente está aqui, se não toda.
Não sei. É raro termos a turma toda por causa de outras atividades, outras circunstâncias, mas é bom estarmos assim, no momento de gratidão. Mas a nossa gratidão, no momento da nossa gratidão, com certeza, o sentimento que mais invade o nosso coração, ou deve invadir, é o sentimento que é expresso nas palavras do Salmo 116, a partir do verso 12. É possível que alguns de vocês não tenham assim tanta intimidade com a Bíblia ainda, mas eu sugiro que vocês procurem ter, porque a palavra de Deus responde tantas coisas da nossa vida e da nossa experiência, não é? Momentos difíceis responde, momentos de alegria responde também. Se não, note aqui o que ele diz. Ele diz assim: que darei ao Senhor, é referência ao Deus Jeová, por todos os benefícios que me tem dado. Que darei? Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Todo o seu povo. A vida de seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. E ele diz: Senhor, eu sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva, e tu me livraste das minhas cadeias. Portanto, eu te oferecerei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. O sentimento é o sentimento de dar algo para Deus por conta daquilo que Ele nos deu. Devemos logo reconhecer, e já reconhecemos, que não há como nós darmos para Deus algo que Ele não tenha. Mas este sentimento de eu quero dar é precioso, porque com certeza vai orientar a nossa vida e a nossa vida profissional. Porque nós procuraremos fazer com a nossa vida algo tão precioso, e nesta atividade, nesta ação, nestes serviços, o nome de Deus será exaltado. Vocês com certeza imaginam como eu orei ao Senhor naquele momento que a dor foi embora, na história que contei, não é? O apóstolo Paulo, que é escritor da maioria absoluta das cartas do Novo Testamento, ele tem um trecho em Colossenses, onde ele diz que tudo o que fizermos deve ser para a glorificação do nome de Deus. E eu quero que vocês singularizem, por causa da formatura em odontologia, que vocês singularizem o seu serviço. E quando nós pensamos em serviço, é o serviço que vocês com certeza já têm prestado, por causa da prática para serem odontólogos, mas aquilo que vocês ainda farão, e que será, sem dúvida alguma, um serviço cada vez mais aperfeiçoado, porque a prática faz com que nós cresçamos na profissão. Isto é maravilhoso, porque se é verdade que todo profissional interessado na execução para a glória de Deus, a melhor possível na sua profissão, passa por dificuldades logo depois de formados. Todos vocês sabem que formatura é, de fato, um ritual de passagem. É o que é um ritual de passagem. Logo depois da festa, nestes dias, e a formatura para valer, não apenas o culto de ação de graças, vocês, com certeza, alguns de vocês experimentaram, uns mais, outros menos, uma certa ansiedade real. E agora? Porque alguns problemas que vocês ainda não experimentarão na sua profissão. Sim, o ser humano a vida de um ser humano é algo difícil, é algo difícil. A minha oração por vocês, por cada um de vocês hoje à noite, é que vocês jamais, que Deus abençoe vocês, a fim de que jamais alguém morra na mão de vocês numa cirurgia odontológica. E por que eu digo isso? Vocês sabem, porque tem ocorrido. Tem ocorrido. Deus livre vocês. Mas se porventura acontecer uma dificuldade assim, continue confiando em Deus. Não assumam culpa que é impossível assumir. Um médico, um odontólogo, alguém da área da saúde que trata de uma pessoa já com a vida muito fragilizada ou com algumas sensibilidades ainda desconhecidas, poderá
morrer durante um tratamento. Eu vou revelar para vocês uma intimidade minha. O meu limiar de dor é deste tamaninho. Isto quer dizer que, quando eu estou passando por um tratamento de obturação de uma cárie, quando aquele aparelho toca o nervo do meu dente, eu costumo desmaiar. Isso é intimidade mesmo, viu? E o que é que faz o profissional? Fica apavorado. Um deles me disse assim, aqui em Manaus, disse assim: pastor, nunca mais faça isso comigo. Aí eu disse assim: eu não fiz nada, é como eu sou. É como eu sou. Mas, amados, eu quero dizer o seguinte: Deus será com vocês. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Aqueles que colocam nas mãos do Senhor e têm a concepção, o entendimento de que tudo aquilo que fazemos, e aí eu saio da vida profissional, tem de ser para a honra e glória de Deus. Daí porque nós temos de pensar hoje também no seguinte: olha, a vida não é só profissão, é maravilhosa a vitória de vocês, mas a vida não é só profissão. A vida é também vida familiar. Vocês que são casados, coloquem a vida de casados de vocês nas mãos do Senhor, a fim de que no seu relacionamento com o esposo ou esposa, vocês glorifiquem ao Senhor por causa de decisões próprias e justas, para experimentar a estabilidade que ajude seus filhos a também viver estes mesmos ideais de amor que vocês, com certeza, já vão conhecer por causa de Deus na vida de vocês. Sim, façam isso. Amados, a minha oração é que vocês sejam extremamente bem-sucedidos. O texto a que me referi, que quero apresentar para vocês, porque a revelação de Deus é a Bíblia Sagrada. Colossenses capítulo 3 e verso 24, que diz assim: sabendo, e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizessem ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, servir a Cristo o Senhor. Eu entendo, meus amados formandos, que seria um desperdício nós comentarmos o fato de que é uma vitória grande, e ela é, especialmente no meio de uma sociedade como a nossa, tão carente, não é verdade? Olha, nós falamos a respeito de que é importante continuar estudando, é importante servir ao Senhor, mas o texto diz assim: servir a Cristo o Senhor. E aí eu tenho o privilégio, porque convidado para esta celebração, na qual eu me incluo com muita facilidade, até porque várias vezes eu tenho estado assim com outros membros da minha igreja. A pergunta é o seguinte: você já conhece o Senhor para valer? O Senhor, neste texto, isto é Novo Testamento, é Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, aquele que, Filho de Deus, se tornou um de nós, homem como nós, em tudo tentado, mas sem pecado, e que trouxe para nós a única possibilidade de nós, de fato, nos relacionarmos com Deus e experimentarmos a verdadeira espiritualidade. E enquanto é extremamente possível, e com certeza acontece na vida de muitos de vocês, isto já é conhecido e já é experimentado. Mas é possível que pelo menos um de vocês, de fato, nunca tenha ouvido, e este momento da nossa celebração é preciosíssimo para isso. Como é que nós estabelecemos o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? E é meu prazer e minha alegria dizer como. Olha, eu, quando estudei o primeiro curso que eu fiz, primeira formatura minha na área de teologia, foi no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, no Recife. E foi um tempo muito especial da minha vida. Eu experimentei isto que a nossa irmã que testemunhou falou a respeito de dificuldades. Eu tenho histórias que não vou contar para vocês, mas são naquela linha. Grande necessidade, como é que Deus vai resolver? E Deus resolveu. Mas lá eu aprendi de um professor de evangelismo uma coisa muito preciosa sobre como é que a gente estabelece o relacionamento com Deus, para estarmos cada vez mais seguros, não importam as circunstâncias, do amor dEle. Eu vou dizer, usando os dedos de uma das minhas mãos, nós temos de saber, para celebrar esta comunhão com Cristo e sermos salvos, porque Ele dá muita coisa, mas a maior coisa que Deus nos dá é a salvação, porque todos vocês aqui, formandos e
os amigos e familiares sabem disso. Um dia nós partiremos deste mundo. Um dia nós partiremos deste mundo. No decorrer da semana passada, eu celebrei 2 funerais. É comum isso. Ninguém vai ficar aqui. A minha mãe tem Alzheimer, está com 102 anos. Mas hoje eu até pedi a Deus que a leve, literalmente, por causa do seu sofrimento atroz. Ela já perdeu a capacidade, ela está perdendo até a dignidade. Graças a Deus, ela não sabe o que acontece com ela, ou ela ficaria apavorada. Ela tem Alzheimer. Mas, meus queridos, olha, sabe como é? É assim, olha. É saber o seguinte: eu sou pecador. Ser pecador é não fazer tudo o que nós queremos fazer de bom. Até o apóstolo Paulo diz assim: o que eu quero fazer de bom eu não faço. O que eu não quero fazer eu já fiz. É por causa da condição de pecador. Nós somos falhos, todos nós. Somos falhos. Mas o segundo ponto é, mas mesmo pecadores, Deus nos ama. Deus nos ama. Tanto é que Jesus Cristo, enquanto éramos pecadores, Ele morreu por nós. E Ele morreu para pagar o preço para que nós fôssemos retirados daquela condição de incapazes de relacionamento com Deus. Então, eu sou pecador, mas Deus me ama. A prova de que Deus me ama é que Jesus Cristo morreu por mim. E a palavra diz, sabe o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer é confiar. Existe uma Bíblia católica que, para mim, tem a melhor tradução deste texto sagrado em Atos 16:31. Diz assim, que nós nos abandonamos nas mãos de Deus. Nós nos abandonamos. Isso é que é confiar, né? Eu sou pecador, mas Deus me ama, Jesus Cristo morreu por mim. Quando eu creio nele, eu me abandono nas mãos dele, a palavra de Deus, nós somos salvos. E salvação é um contexto muito especial no Novo Testamento. Tem a ver com a vida aqui, agora. Aqui, agora. Nós somos salvos aqui, agora. Mas nós somos salvos eternamente. E há um verso que, se vocês aqui, tanto formandos quanto os que festejam conosco, não sabem, eu quero sugerir que ainda hoje à noite, em qualquer versão bíblica que você tiver à sua disposição, eu quero que vocês leiam João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que já deu, o seu Filho unigênito, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, não há nada mais precioso do que isso. Por causa destas realidades, na vida profissional nós queremos ser os melhores, porque nós queremos que as pessoas tratadas por nós nas nossas áreas de serviços, de fato, reconheçam, não é que a gente vai dizer para eles o que nós somos, que eles reconheçam o nosso amor por eles, e eles findarão descobrindo com certeza que nós os amamos porque Deus nos amou primeiro e nos dá o privilégio de sermos servos dele, cumprindo a nossa missão aqui. Alguns teólogos extremamente puristas no estudo da palavra de Deus, talvez até me criticassem, mas eu não estou nem aí para a crítica deles. Mas eu sei e quero aplicar um texto de Mateus no capítulo 25, para vocês levarem este pensamento a respeito de como é importante nós servirmos a Deus enquanto servimos ao nosso semelhante. É uma parábola que o Senhor Jesus Cristo contou. Ele contou e é muito interessante. Eu vou ler para vocês, e isto é para terminar, capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 31. Quando, pois, o Filho do Homem, é uma das expressões sobre Jesus, que exalta especialmente a sua humanidade, o fato que ele era um como nós. Aliás, o verbo melhor para Jesus, porque ele vive eternamente, é que ele é um como nós. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, está no fim dos tempos, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações estarão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Quero lembrar a vocês que isto não é uma conotação política, viu? Isso é uma conotação espiritual. Então o rei, que é Jesus, dirá aos que estiverem à sua direita:
Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente, o problema era dente, mas estava doente, e me visitastes, estava na prisão e foste visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupa e te vestimos, quando te vimos com dor de dente, eu que estou dizendo isso, e tu tiraste a minha dor, ou na prisão e fomos visitar-te, e o rei lhes dirá: em verdade, que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Quando nós fazemos pelo nosso semelhante, mas sendo do Senhor, estamos fazendo para Ele. E com certeza é especial nós lembrarmos que Deus sempre recompensa aqueles que nele confiam. Vocês são prova disto. Ele sempre recompensa. Hoje é o dia da formatura de vocês. Deus foi com vocês. E Ele continuará cumprindo a sua vontade, porque Ele não é homem para mentir. Que Deus abençoe vocês ricamente e que as vitórias sejam acumuladas na vida de vocês e que o nome de Deus seja glorificado por causa do que vocês são, mas por causa daquilo que vocês vão fazer. Amém. Amém.